Olá, bom dia! Estamos aqui novamente para as nossas lives de terça e quinta-feira. Hoje é terça-feira e vamos falar sobre dores articulares pós-Covid. Vamos juntos? Então vamos lá, começar a nossa live Café com Acupuntura, Reflexologia, a lei... Borges Val, Sigme Fukunaga. Será que é assim que se fala? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, só fixar aqui. Café com Acupuntura. Café com Acupuntura. Caso clínico. Aí. Paula Drachmiller, Lara, Zaida, Valbron. Sejam todos bem-vindos. Fernanda. Fixar aqui. Aí. Quase que eu excluo o comentário de novo. Ei, tecnologia brava. Margarete, Luísa, Samile. Certo, é isso aí. Cuidado, hein, Paula? Cuidado aí. Vamos lá então. Me mandaram um caso clínico daqueles que nós estamos acostumados a discutir aqui. Dores articulares é a principal queixa do paciente pós-Covid. Então ele teve Covid, ficou 2 meses acamado e agora ele vem apresentando essas dores articulares aí pós-Covid. Então vamos ver aqui o que a língua desse paciente nos mostra, o que as preferências dele nos mostra, referente então aos seus desequilíbrios energéticos, né? Então a acupuntura aqui nós tratamos muitos desequilíbrios energéticos e emocionais e eu vou comentar um pouquinho a respeito de todo esse processo aí dentro da acupuntura eficiente, dentro de inteligência emocional com a acupuntura, para nós buscarmos o melhor caminho para tratar esse paciente. Beleza? Então sejam bem-vindos Renata, Sandra, Ivana, Adriana, Fernanda que conseguiu estar aqui conosco hoje, numa vida extremamente corrida, né? Isso aí. Então, vamos lá. Se preparem que o bicho vai pegar aqui hoje, Gorinho, eu posto a língua para nós vermos. Show? Lembrando que quinta-feira teremos outra live também. Então já se preparem aí, que agora é desse jeito. Vamos lá. Então, é um paciente homem, tá? Do sexo masculino, né? Teve Covid, ficou 2 meses acamado, hospitalizado, tá? Hospitalizado. E dentro desse processo, então, ele começou a ter muitas dores articulares e dores musculares pós-Covid. Nós sabemos que essa é uma síndrome, né, que acomete muitos pacientes. Então, na clínica, nós recebemos muitos pacientes com vários tipos de dores articulares, várias dores musculares após a síndrome do Covid, certo? Então, é uma característica que está acometendo e nós, com a acupuntura, podemos ajudar bastante, né? Andréia, Luiz Fernando, Viviane, Renata falando que está amando o curso, que maravilha! Um curso bem intenso, né, Renata? Lavínia. Então, vamos lá. Paciente homem, dores articulares pós-Covid. Certo? Ele tem uma preferência pelo sabor salgado, tá? Ele tem preferência pelo frio, ele tem preferência pela água natural e comida quente. Certo? Aí, vamos entender então todo o processo. Fogo, terra, metal, água, madeira. As principais dores dele, as principais dores que ele apresenta são as dores de ombro, punho, joelhos e cotovelos.
tá? Então vou até anotar aqui: ombro, joelho, punho e cotovelo. São os principais, certo? Então vamos entender tudo isso, né? Então, ó, se nós pararmos para pensar a respeito, né, da síndrome do Covid mesmo, então é um vírus que ele tem um acometimento, né, muito grande, pulmonar e também renal, né? Então temos muitas características aí de pulmão, de rins, de sangue também, né, com fatores de coagulação. Então é uma síndrome bastante complexa, que acomete vários fatores, né? E se nós trazermos isso para dentro da medicina chinesa, se nós trouxermos isso para dentro da medicina chinesa, nós vamos entender um processo ainda muito maior, né? Por quê? Porque o acometimento, tá? O acometimento do pulmão, ele acomete não só o pulmão, mas também o intestino grosso dentro de um elemento que é o elemento metal. Mas ele também acomete o elemento água, lá os rins, né? Tem muito comprometimento renal, então o paciente fica muito tempo acamado, ele vem com esses comprometimentos. Então tem diversas alterações, né, dentro desse processo, que é o acometimento desse vírus. Então nós podemos levar em consideração alguns fatores que podem nos fazer entender dentro da fisiologia energética o porquê de acometer essas estruturas, de porquê acometer esse tipo, né, de alteração não só articular, não só muscular, mas também todo o processo de cada articulação em específico, né? Então isso é bem interessante nós trazermos aqui dentro da fisiologia energética, tá? Então, ó, então esse paciente, ele prefere o sabor salgado. Se ele prefere o sabor salgado, nos mostra um comprometimento do elemento água, né? E quando nos mostra um comprometimento do elemento água, e a água coordena as articulações, já nos leva a imaginar que tem alguma coisa ligada a quê? A energia ancestral, a energia de Inti, porque ela é metabolizada pelos rins, certo? Então, vou fazendo essas correlações para nós conseguirmos entender todos esses fatores, né, que está acometendo esse paciente. O paciente prefere o sabor frio. Se ele prefere o sabor frio, ó, o paciente prefere o clima frio, então é sinal que ele apresenta calor. Ele prefere água natural, então é sinal que os rins estão frios. E ele prefere a comida quente, então o estômago está frio. Certo? E ele tem um acometimento, né? As dores dele são em diversas articulações, em diversas regiões musculares, mas em especial o ombro, que vem da madeira, né? O joelho, que vem da água, o punho, que vem do elemento fogo, da ansiedade, e o cotovelo, que vem do metal, e os músculos, que vem da terra. Então, olha só um comprometimento geral dos 5 elementos. Dos 5 elementos. E agora começa a ficar mais interessante, né? Porque nós entendemos que nós temos essa interferência, né? Então, o Covid, quando ele vem, ele geralmente ataca o pulmão, né? Ele ataca o pulmão, então já pode gerar então essa interação ali com a nutrição energética do cotovelo. Depois nós temos então geralmente, né, a falta de apetite, que compromete o elemento terra. E aí vem as questões de comprometimento também da água, que vai comprometer toda a parte articular, o joelho, né? E tudo isso gera o quê? Gera muito medo, gera muita insegurança, gera muita ansiedade, né? Pode gerar certas frustrações, preocupações, insatisfação, tristeza. Então é um acometimento muito grande na parte emocional também. E nós sabemos que a parte emocional, quando comprometida, ela gera um comprometimento energético geral, podendo chegar lá na parte física,
né? Então, pensa um paciente que ficou acamado 2 meses, né? Então, tudo isso, a parte emocional dele já gera um comprometimento muito grande. E esse comprometimento grande aqui, dentro dos 5 elementos, começa a gerar um desequilíbrio energético e futuramente isso traz as patologias físicas, se não tratados os desequilíbrios energéticos. Certo? Então, como esse paciente ficou 2 meses acamado, internado, possivelmente ele não estava andando, ficando de pé por muito tempo. Então isso compromete as articulações. Mas compromete as articulações por quê? Porque tem algo que já estava gerando uma alteração na essência, né? Lá na essência de Inti dele, que é a energia ancestral, estava sendo consumida para trazer o reequilíbrio, para buscar o reequilíbrio. Certo? Então, tudo isso aqui é o que nós visualizamos pela história do paciente. Mas tudo isso eu gosto de confirmar através da língua. Então, por isso eu vou colocar a língua desse paciente aqui para nós debatermos e vermos o que tem de desequilíbrio, se faz sentido com a história das queixas desse paciente ou se está tendo um descasamento, né, das questões energéticas com os sintomas que esse paciente vem apresentando. Vamos lá, então? Essa é a língua. Opa, isso. Show? Ó, o Instagram agora atualizou, então se você dá um clique na tela, ele geralmente some os comentários. Então aí você pode ficar com a tela mais limpa para você avaliar melhor essa língua. Ah? E aí? O que vocês visualizam nessa língua? O que vocês conseguem visualizar nessa língua? Vamos fazer aquele exercício de avaliação de língua? Vamos avaliar tudo que tem nela e depois a gente pega os principais desequilíbrios? Ah, então essa língua, ela apresenta saburra? Sim ou não? Justamente, é uma saburra mais para amarela, pegando na região do centro. Né? Isso, muito bem. Né? É uma saburra mais espessa ali no centro, né? Então ela tem uma saburra mais espessa, mais amarelada, mais na região do triplo aquecedor inferior e no triplo aquecedor médio. Certo? Então, ó, saburra amarela em triplo aquecedor inferior, triplo aquecedor médio. Pronto. Qual que é o segundo passo que nós vamos avaliar nessa língua? O segundo passo é a coloração dessa língua. Como que está a cor dessa língua? Ó, na região onde tem a saburra amarela, nós não vamos conseguir visualizar muito bem. Certo? Então, por quê? Porque a saburra tampona. Então, nós não conseguimos ver a coloração da língua onde tem a saburra. Certo? Mas olha, nas laterais, na ponta, nós conseguimos visualizar bem a cor da língua. E qual que é a cor nas laterais e na ponta? Ah? Qual que é a cor? Ó, cuidado com a cor quando tem saburra também, porque o contraste pode nos levar a visualizar uma interação de cor diferente. Tá? Então, ó, nas laterais e na ponta, essa língua está vermelha. Nas laterais e na ponta, ela está vermelha. Tá? Aqui, mais para o meio, né, ela apresenta um pouquinho de saburra que aparenta estar pálida. Tá? Que aparenta estar pálida. Mas não é porque ela está pálida, é porque realmente tem uma saburra tamponando ali. Então nunca se esqueça disso. A coloração da língua você só vai conseguir visualizar ela
caso não tenha saburra. Se tem saburra, essa saburra tampona ali ou pode dar uma interferência de cor. Se tem uma saburra muito branca, a língua pode parecer pálida, mas você não está vendo o corpo da língua, você está vendo a saburra. Então cuidado com essas interações ali de cor e a saburra da língua para você não fazer uma avaliação precipitada. Perfeito? E por último não, né? Em terceiro passo, o que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar a forma dessa língua. E aí, essa língua tem uma fissura? Ela tem uma fissura, não tem? Uma fissura até importante. Fissura onde? No triplo aquecedor inferior e no triplo aquecedor médio. Né? Lá no triplo aquecedor inferior e no triplo aquecedor médio. Então é uma fissura que vem. Essa língua está edemaciada, ela está volumosa, ela está grande. E dentro da forma também nós podemos avaliar se ela está desviada ou trêmula. Aparentemente ela não está desviada e trêmula não tem como nós avaliarmos pela foto. Exatamente. Então, ela aparenta sim estar edemaciada. Né? Não é aquele edemaciado daquelas línguas que eu postei nas lives passadas, né? Que tinha um edemaciado muito exacerbado, muito grande, que o canto dos lábios aqui, a língua ultrapassava eles. Mas é uma língua que ela não é fina, ela tem um certo volume. Então ela tem um edema também. Ela apresenta esse edema. Certo? Mas na ponta do coração está elevada. Aí, Cris, pode ser a forma como a paciente coloca a língua para fora. Então, dependendo da forma que você coloca, você pode fazer essas alterações de forma também, tá? A ponta esquerda da língua está diferente da outra ponta. Ixi. Deixa eu ver se eu conto. Tem uma alteração de forma, mas é muito pequena, né? Você fala tipo um abalamentozinho, né? Tem, mas não é algo que chama tanta atenção. Eu não colocaria isso como um desequilíbrio forte nesse momento. Beleza? Show? E por último, então, nós vamos avaliar o quarto fator, né? Sempre falo para vocês aqui, recomendo, tá? Sempre recomendo que as 4 coisas que você vai avaliar de cara na língua: saburra, cor, forma e a umidade, que nós vamos avaliar agora. Essa é uma língua úmida ou seca? Tá? A Cris falando que aprendeu que se está elevada na ponta é para considerar. Cris, o que você considera então nessa elevação de ponta? Eu não considero, porque pode ser a forma como o paciente coloca essa língua para fora. A forma como eu avalio, geralmente, se for aquela forminha de coração, que tem uma fissura na ponta, aí eu considero. Mas agora, essa alteração de que o paciente pode colocar a língua e geralmente fazer um volume ali na borda da língua, eu não considero. Tá? Mas não é que eu estou falando para não considerar a forma da ponta da língua. Sim, tá? A alteração do meridiano do coração. O coração pega a ponta, mas se for uma alteração mais concreta. Por quê? Porque se o paciente colocar a língua para fora mais pontuda ou mais na lateral, ou ele consegue fazer essa alteração, tá? Essa alteração que eu não considero. Mas se tiver uma fissura, ou se tiver... Já viu aquelas línguas que parecem linguinha de cobra? Faz até a fissura. Aqui é um caso muito a se pensar na alteração de forma, alteração de energia yin, tá? Então nós podemos pensar em algo ali dentro do coração que está alterando a sua forma. Perfeito? Show? A Paula falando que otimizou muito a avaliação de língua depois que me conheceu. Maravilha, Paula, que bom. Certo? E aí? Então, eu vi aqui que vocês comentaram, úmida, né? É uma língua que apresenta, né, um certo brilho nas laterais, apesar que na parte média ela apresenta uma característica mais seca, né? Então, se você avaliar mais nas laterais e no triplo aquecedor superior aqui, ele pode
ele pode então estar nos mostrando um certo brilho, ele está nos mostrando um certo brilho que nos mostra essa umidade, mas se olhar mais na saburra lá no fundo, ela apresenta um pouco mais para seca, né? Então, vou colocar ela como levemente úmida. Não é o que chama mais a atenção nessa língua, tá? A Zaida falando aqui, pode ser a expressão de um yang forte. Zaida, o que pode ser a expressão de um yang forte? A fissura no centro da língua, no triplo aquecedor superior? É isso? Certo? Então, essas são as características da língua. Mas agora, né, como eu sempre busco aqui, vamos pegar o que mais chama atenção. O que você bate o olho nessa língua e você vê? O que mais te chama atenção nesses desequilíbrios? Então, uma paciente que tem saburra amarela, a língua está vermelha, ela tem fissura, ela tem edema, ela está úmida. Mas o que mais chama atenção? O que mais chama atenção? Porque nós devemos sempre nos preocupar com o que mais está desequilibrado. O que mais está desequilibrado, né? Então, quem acompanha aqui há mais tempo, né, sabe que a maioria das línguas, elas geralmente vêm com alteração muito grande. Essa não tem aquela alteração que fala assim, nossa, é isso que chama muita atenção. Mas ela tem alguns desequilíbrios que chamam mais atenção, né? Todo mundo falando que é a saburra e a fissura, né? Então, vamos traduzir tudo isso? Então, a saburra amarela nos mostra o quê? Calor, lá no triplo aquecedor inferior e no triplo aquecedor médio. Certo? Vermelha na ponta nos mostra calor no triplo aquecedor superior. A fissura nos mostra uma deficiência de baço, fígado e vesícula biliar. Não, aqui é rim e bexiga. Baço, rim e bexiga. O edema nos mostra uma estagnação de ti do baço. E úmida, uma deficiência de energia yang do pulmão. Então, se o pulmão não respira direito, né, ele não consegue levar energia yang para fazer os líquidos circular. Tá? Certo? Conseguem visualizar isso? Mas o que mais chama a atenção, o que vocês falaram então, é a saburra amarela e a fissura, né? A fissura ali. Show? Então, se o que mais chama a atenção é a saburra e a fissura, nos mostra o quê? Que o baço está em deficiência. Então, o baço em deficiência, ele não capta a energia em ti, né, que é a energia guti dos alimentos, a energia pura dos alimentos, para gerar nutrição e gerar forma física em todo o organismo. Tá? E quando nós temos essa deficiência do baço, ele não consegue fazer o transporte, a transformação e a maturação dos alimentos, ele começa a estagnar. E a estagnação nos leva a ver a língua demasiada. Então a energia vai ficando estagnada, certo? E a energia estagnada, então, diminui a circulação energética. Então a energia para de circular ou circula com menor volume. Por quê? Porque está parado, está estagnado, está engarrafado. Certo? Então, quando isso acontece, o organismo precisa buscar uma forma de reequilíbrio. E ele busca essa forma de reequilíbrio como? Gerando calor. Então ele aumenta os batimentos cardíacos, né, para pegar o sangue, bombear esse sangue, que é uma força mecânica que ele faz do sangue contra a parede dos vasos sanguíneos. Então essa energia mecânica do toque do sangue com a parede do vaso sanguíneo distende o vaso sanguíneo, que é elástico, transformando essa energia mecânica em energia térmica, gerando calor para o organismo. O nosso organismo precisa de calor, né? Se ele perde todo o calor dele, o paciente resfria e vem a morte.
certo? Então o organismo começa a fazer isso, começa a gerar mais calor. E quando ele começa a gerar calor, ele começa a formar a saburra amarelada, né? Começa a formar também a vermelhidão na ponta e nas laterais. Por quê? Porque ele precisa do calor para quê? Para diluir essa energia, para tirar essa estagnação. Mas nem sempre o organismo vai conseguir. Por quê? O que vai fazer todas essas alterações? Então, uma preocupação. Então, olha só a emoção interferindo aqui. A preocupação, ela altera a energia do baço, gerando o quê? Gerando uma deficiência do baço que pode chegar a uma estagnação de energia. A ansiedade vem, gera calor no organismo. Tá? Então, as alterações emocionais, elas são a porta de entrada para os desequilíbrios energéticos que, se não tratados, virão a ocasionar os desequilíbrios físicos, as patologias físicas. E aí, o principal desequilíbrio desse paciente está onde? Na deficiência de Ti do baço e o calor. Quando nós temos, então, uma deficiência de Ti do baço gerando uma estagnação, essa estagnação não deixa a energia circular e promove o frio. Promove o frio. Tá? Essa deficiência gerando uma estagnação não deixa o pulmão respirar direito. Não dá complacência para o pulmão para ele captar o oxigênio. Né? Nós já falamos que isso aqui gera, então, o calor para tentar diluir essa energia. Né? E a estagnação, ela vem aqui no elemento madeira e não deixa circular. Circular quem? O sangue direito. Então compromete todo um sistema. Todo um sistema. O frio consome a energia ancestral, a energia de Inti. E a baixa da energia de Inti não consegue contornar o calor, então ele gera ainda mais calor. Vocês conseguem visualizar isso dentro dos 5 elementos? Sim ou não? Hoje eu falei, hein? Vocês conseguem visualizar isso? Aí, o paciente teve uma síndrome pós-Covid, né? Que vem com um acometimento energético de quê? De deficiência de energia do baço, gerando estagnação, que consequentemente gera calor. Olha só, o baço e o estômago nutrem a musculatura. Aí o paciente, qual que é a principal queixa do paciente? Dores musculares. Quando tem deficiência do baço e deficiência do baço gerando estagnação de energia, essa estagnação de energia compromete a água. O que é a queixa principal do paciente? Dor muscular, dor articular. Dor muscular e dor articular. Em quais articulações? Na articulação do cotovelo, que ele teve Covid, então teve um comprometimento pulmonar. E o pulmão e o intestino grosso nutre o cotovelo. Ah, ele tem uma dor no ombro também. Olha a estagnação de energia não deixando ter nutrição energética e de sangue. Então, o fígado controla a nutrição de sangue para o ombro, para os tendões, e a vesícula biliar a nutrição de Ti para os tendões. Compromete. Aí dá dor no ombro. Aí o paciente tem dor no joelho. Ele tem dor no joelho por quê? Porque está consumindo a energia de Inti nele, gerando frio. O rim e a bexiga nutre o joelho, nutre a coluna. Esse paciente poderia ter dor na coluna também? Poderia. Vocês estão visualizando isso? Entendendo esse processo? Aí o paciente também tem dor no punho. O punho é nutrido por quais meridianos? Pulmão, circulação e sexo ou pericárdio, coração, ID, TA e G. Então, o punho ele é nutrido pelos 4 meridianos, do fogo. Então, a ansiedade, ela piora a dor no punho. Esse paciente tem ansiedade? Possivelmente, porque ele tem calor na ponta, nas laterais, ele tem saburra amarela no triplo aquecedor inferior e no triplo aquecedor médio.
Certo? Então, aqui dentro da acupuntura, vocês não precisam ficar preocupados com a patologia do paciente. Vocês devem se preocupar com os desequilíbrios energéticos desse paciente. Então aqui hoje nós estamos falando de um caso de dor articular pós-Covid. Mas nós poderíamos estar falando sobre uma dor articular pós um AVC, por paciente ter diabetes, ou pelo paciente ter... Fala outra patologia que gera dores articulares. Chikungunya, dengue. O princípio de compreensão dentro da medicina chinesa é o mesmo. É você entender de fisiologia energética, é você entender da avaliação e dos desequilíbrios energéticos do seu paciente para tratar com resultados eficientes. Show? Fibromialgia. Beleza? Então, é isso o que nós temos. Então, dentro de todo esse processo, nós precisamos gerar um tratamento a curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. No longo prazo, nós vamos ter que reequilibrar o quê? As emoções desse paciente. Quais são as emoções desse paciente? Se ele tem um desequilíbrio da terra e do fogo, basicamente a preocupação e a ansiedade. Tá? Basicamente. Mas, ao longo do tratamento, como as emoções nós vamos trabalhar lá a longo prazo, porque elas são a causa da causa dos desequilíbrios, ao longo do tratamento você vai vendo e vai analisando e vai entendendo que esse paciente também pode ter o quê? Um medo, uma insegurança, uma frustração. Então, lá no longo prazo, quando chegar lá, você vai saber as emoções a tratar do seu paciente. Então, coloquei aqui as principais desse momento. Mas nós precisamos trabalhar o quê? O médio e o curto prazo. O médio prazo nós vamos ter que trabalhar o quê, então? Essa deficiência de energia do baço que está gerando o quê? O calor. E no curto prazo? No curto prazo nós precisamos trabalhar as dores. Dores articulares desse paciente. E aí, o que nós podemos fazer para trabalhar as dores articulares do nosso paciente? Qual que é uma técnica boa para trabalhar dor articular? Vamos ver o que sai aqui. Dor articular do nosso paciente, o que é bom para nós tratarmos? Qual que é uma técnica boa? Eu gosto de algumas. Eu gosto de algumas. E aí? Show! Perfeito, Sandra. Craniopuntura de Yamamoto. Craniopuntura. Você consegue trabalhar o ombro, os músculos, o punho, o cotovelo, o joelho, tudo com a craniopuntura de Yamamoto. Tá? Aurículo também você consegue trabalhar. Moxa, tá? É um paciente que tem frio, né? Ele apresenta o frio aqui na região da água, então você pode usar o que? Moxa em R1, R3, moxa no joelho. Mas lembrando que você não vai fazer uma moxa geral nesse paciente porque ele já apresenta calor em determinadas regiões. Tá? Então, olha, nós temos diversas formas para nós trabalharmos essas dores articulares do nosso paciente. Então, aurículo, o que você pode fazer com aurículo? Você pode fazer Shenmen, como é dores articulares, rim e bexiga, adrenal, subcórtex, gerome, analgesia, relaxamento muscular, são pontos que atuam na melhora do processo inflamatório e da dor. E vai pegar também as articulações comprometidas. É o ombro que dói? Pega o ponto do ombro. É o punho que dói? Pega o ponto do punho. É o joelho que dói? Pega o ponto do joelho. O que você está fazendo? Você está
usando o Shenmen, que é a abertura, o rim e a bexiga para trabalhar as dores articulares. Se você quiser trabalhar a dor muscular, você pode usar o estômago e o baço pâncreas também. Tá? Aí você vai usar adrenal, subcórtex, analgesia, relaxamento muscular, Jerome. Para quê? Para diminuir a dor e o processo inflamatório. E depois você vem com as articulações. Então você tem uma linha terapêutica até na auriculoterapia. Tá? Tem algum horário do dia que não devemos usar moxa? Andréia, um horário do dia, não. Eu vejo mais pelos desequilíbrios energéticos do paciente do que um horário do dia. Certo? Posso usar stipper? Pode. Tá? Craniopuntura para o ombro. Ponto B e C. Agulha na aurículo. Agulha ou esfera, tanto faz. Agulha ou esfera. Ou stipper também na aurículo. Tá? Craniopuntura. Ponto B e C para o ombro. Ponto G para o joelho. Tá? Ponto C para o punho. Tá? Pontos sistêmicos para trabalhar as dores articulares. Pontos locais com eletroestimulação. Ponto do ombro. IG15 com ID10, eletroestimulação. Joelho, o estômago 35 e o ponto extra, que são os dois olhos do joelho, com eletroestimulação. Punho, CS7, TA4. Pontos locais. Certo? Então não tem segredo. Tá? Aí, nós precisamos também reequilibrar o quê? Reequilibrar o médio prazo. E como nós reequilibramos o médio prazo? Paciente tem síndrome de deficiência de baço e calor. Então aqui, laser também, né? O laser também é muito bom. O laser da Ecofibras, você ainda pode utilizar as frequências exatas de cada um dos meridianos. Então, se você quiser trabalhar o meridiano do ombro, né? O intestino grosso, usando a frequência do ombro, tá? Número de sessões e intervalos. Número de sessões e intervalos depende de cada paciente, tá? Depende de cada paciente. Então, se for um paciente mais crônico, com mais dores, começa todos os dias e vai espaçando. Começa todos os dias, vai melhorando, faz 3 vezes por semana, tá melhorando, passa para 2 vezes por semana, continuou melhorando, passa para 1 vez por semana, tá? Não, o paciente tem condição, teve uma boa resposta na primeira, não, beleza, então já começa com 3 vezes por semana. O paciente teve uma boa resposta, faz 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, então depende muito da resposta do nosso paciente, tá? Fernanda, bom atendimento aí. Isso aí. Luzia, professor, você é maravilhoso. Vocês que são. Eu só estou aqui por vocês. Então vocês são maravilhosos. Então qual vaso maravilhoso que nós podemos utilizar aqui? Qual vaso maravilhoso nós podemos utilizar nesse caso desse paciente? Que tem dor muscular e dor articular. E ele tem uma síndrome de deficiência de baço e calor. Nós podemos usar quem? BP4CS6. Professor, eu posso associar com outro ponto? Pode. Com qual vaso maravilhoso? ID3 bexiga 62, que trata as estruturas, que trata as articulações. Certo? Olha só que incrível. Se você entende de fisiologia energética e chega no diagnóstico energético do seu paciente, escolher os pontos vai ser fácil. Mas esse paciente também tem esse desequilíbrio do baço. Então associe BP6 para melhorar o baço, BP9 para ajudar a diluir a energia, estômago 40 para eliminar, C7, C3, R2 para tirar o calor. E usa os pontos locais de dor, ou usa a craniopuntura para dor, ou usa a aurículo para dor, ou faz tudo e manda ele com a aurículo para casa para manter mais o processo. O estômago 40 pode utilizar. O estômago 40 ele elimina a umidade, tá?
Mas o estômago 40 ele só elimina a umidade quando você dilui essa umidade. Então, se tem estagnação de energia, você precisa usar BP6 e BP9 antes. Certo? Certo, Ali? Show? Manda o paciente com stipper nas articulações para casa. Pronto. Não tem segredo. A coisa mais importante a se fazer é o quê? Fazer um bom diagnóstico energético e entender de fisiologia energética. Porque assim você faz uma boa avaliação e pronto. Tá? Eu gosto muito de aurículo. Eu gosto muito de aurículo, de crânio. Inclusive, o curso de auriculoterapia e craniopuntura, eles estão abertos aí para vocês. Quem tiver interesse em fazer, tá aberto. É só ir lá no link da minha bio que os cursos estão abertos. Além disso, entrem no canal do Acupunturista no Telegram, porque é lá que eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa para vocês. Vale a pena estar no canal do Acupunturista no Telegram, sem falar que você será sempre avisado das lives, sempre avisado de todos os nossos próximos passos. Ficará salva, tá? Essa live ficará salva. Beleza? Dietoterapia. O que nós podemos usar de dietoterapia nesse paciente? Ele tem uma deficiência de Jin. Se ele tem uma deficiência de Jin, dietoterapia que melhora. O gengibre. Gengibre é uma boa. Tá? Ele também tem deficiência do baço e do estômago. Então o gengibre também já atua no estômago e no baço. A Su falando que fez auriculoterapia comigo. Todos os nossos cursos têm certificados. Aurículo, crânio, inteligência emocional e acupuntura eficiente. Só que a acupuntura eficiente e inteligência emocional estão com as vagas esgotadas. O VB30 seria interessante para a dor articular no quadril, para quem tem espondilite anquilosante. Tá? Os pontos Ruato também, para quem tem espondilite anquilosante, tá, Lê? Beleza? Que mais na dietoterapia? Feijão preto, gergelim preto, que são tônicos da energia Yang. Beleza? Show? Então é isso aí. Essa é a forma de tratamento. Tranquilo, leve, fácil, não precisa ficar quebrando a cabeça. Nossa, esse paciente tem tanta dor articular, tanta dor muscular. Por onde começar? Calma, respira, faz a avaliação, faz o diagnóstico desse paciente que você terá a linha para tratar. Não dou curso de dietoterapia. Não tenho curso online de dietoterapia. Pontos para melhorar a qualidade da energia ancestral. Quais são? R7, Moxa em VC8, VC6, VC4. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Por hoje, discutimos mais um caso clínico. Na quinta-feira teremos outro caso clínico, então espero vocês. Entrem no canal do Acupunturista no Telegram, tá? O link tá na minha bio. É lá que vocês terão uma interação bem maior comigo. Pode tirar dúvida, mandar pergunta, eu respondo por lá, sem problema nenhum, tá? Qualquer dúvida, eu tô sempre por lá. Show? Então, tenham todos um excelente dia, um excelente início de semana e vamos juntos, porque quinta-feira tem mais, tá? Professor, é contraindicado fazer Moxa em crianças em VC8 e VG8? Não é que é contraindicado, você tem que avaliar a criança para saber. Se for uma criança que tem muito calor, não faz sentido fazer, tá? Se for uma criança que tem muito calor, não faz muito sentido fazer. Mas se for uma criança que tem frio, aí pode fazer, tá? Lembrando de todos os cuidados, Moxa pode queimar, criança não fica quieta, então tem que tomar cuidado com todos esses processos, tá? Biossegurança sempre em primeiro lugar. Beleza? Então, pessoal, um excelente dia para vocês, que vocês tenham um início de semana aí extremamente produtivo, com muitos estudos, com muito atendimento
e mais do que isso, com inteligência emocional e com resultados eficientes. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima live Café com a Acupuntura.